E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva. Olá, bem-vindos a mais um E então, qual é o problema? Hoje vamos falar aqui um pouco acerca da intervenção precoce e qual a sua importância desde tão cedo, daí o nome Intervenção Precoce. Desde já quero agradecer a todos os que nos seguem e dar um agradecimento muito especial à equipa da Best Look, que é o nosso patrocinador. Tenho como convidada a enfermeira Amália, que faz parte da intervenção precoce no Centro de Saúde de Alenquer. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a nós. E então vamos tentar desmistificar o que é, afinal, a intervenção precoce. Como o próprio nome indica, se formos a ver a intervenção precoce, é intervir o mais precocemente possível. Porque efetivamente tem um timing para se intervir no desenvolvimento das crianças. E quanto mais cedo se identificar algumas alterações que ocorram nesse dito desenvolvimento dito normal, mais hipótese temos de corrigir, de introduzir estratégias de intervenção para que a criança possa desenvolver o seu potencial de desenvolvimento. Que os primeiros 1000 dias da criança são fulcrais em que nós apostemos tudo. Este Decreto-Lei 281 de 2009 vem permitir que consigamos identificar o desenvolvimento das crianças, algumas alterações que estejam, que não percorram aquele percurso dito normal e que esteja quando se faz a avaliação de desenvolvimento, as estratégias que possamos introduzir e tendo aqui como aliados alguém que tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança, que são os pais e os educadores. Temos a família como primeiro agente de socialização e que é fundamental que nós consigamos em conjunto fazer a avaliação, definir o nosso plano de intervenção, os objetivos a atingir, mas em conjunto. Claro. Eu gostaria de deixar aqui, desmistificar um bocadinho a questão da intervenção precoce, como disse, que para alguns pais e se calhar alguns profissionais de saúde também, não por mal, mas se calhar por desconhecimento ou porque nós queremos ver sempre as coisas muito depressa, é que a intervenção precoce não é terapêutico. Ou seja, não tem uma terapia. Hoje são 45 minutos, fazemos isto e amanhã voltamos a fazer. Há um trabalho que é um contínuo. Depois de nós identificarmos quais são as questões que temos que é para trabalhar, temos que ter a família ao nosso lado, ao lado da criança principalmente, não é? Para podermos ter sucesso. Porque sozinhos a equipa não consegue. Significa que deve haver um plano adequado a cada criança? A cada criança. Exato. Se quisermos começar, se calhar, a sistematizar como é que decorre a intervenção precoce. A criança é referenciada, pode ser pelo médico, pelo enfermeiro, pelo educador, por um pai, por um vizinho, seja quem for, que encontre naquela criança que pode ou que tenha dúvidas em relação ao seu desenvolvimento. Depois de aplicar algumas escalas de desenvolvimento, a criança é referenciada à equipa, aliás, a equipa de intervenção precoce, falou do Centro de Saúde de Alenquer, mas a equipa de intervenção precoce, denominada ELIASMA, é a equipa local de intervenção, é de Arruda, ou seja, Alenquer, Arruda e Sobral de Montagraço. Temos um leque de intervenção muito grande. Neste momento temos cerca de 220 crianças com intervenção desta equipa multiprofissional. Voltando um bocadinho atrás, a questão da criança é referenciada, é identificado os critérios de elegibilidade e de prioridade, é avaliada em reunião de equipa, é atribuído um técnico de IP que fará o primeiro contacto com a família, há 2 consentimentos informados que têm que ser assinados antes de qualquer intervenção. Às vezes até já tem acontecido quando se faz a entrevista com os responsáveis parentais, podem não ser os pais. Sim. Exatamente. Não aceitar a intervenção, dizer assim, olha, o educador referenciou, mas eu não encontro dificuldades nenhumas, não sei porque é que referenciou, e então há um não consentimento informado. Pode haver alguma resistência? Temos algumas. Algumas. A dificuldade às vezes em aceitar que o meu filho possa ter algo que não seja aquilo que eu idealizei. Exato. Mas a nossa experiência é muito positiva. Eu acho que temos uma experiência muito positiva. Nós
Eu sou coordenadora da equipa desde 2017, mas a equipa funciona desde 2010 e com um percurso muito interessante e com casos e histórias que com um final, posso dizer, um final feliz, porque o desenvolvimento do potencial daquela criança que consegue atingir é um final feliz. Tem sucesso. Tem sucesso. Porque uma criança pode, assim, uma criança que possa, no seu nascimento, no seu processo de ter algo, no desenvolvimento, não é o facto de ter aquela limitação que não faz dele uma criança feliz. Agora é preciso trabalhar a questão da aceitação, a questão de podermos definir as tais estratégias, mas sempre com os pais do nosso lado. Às vezes é difícil, aquilo que nós entendemos é que se não é terapêutico, então não vem cá a terapeuta da fala e não, vamos ver, vamos avaliar, olha, esta estratégia que pode aplicar em casa ou mãe, depois para a semana voltamos para ver. Mas isso, temos encontrado algumas resistências, mas com muitos casos de sucesso também. O balanço é muito positivo. O prato da balança está... Às vezes o desconhecimento por parte dos pais e a ansiedade pensam que é como se fosse um medicamento que faz logo efeito. E pronto, é um plano que vamos vendo o retorno a passos, às vezes, demorados, portanto, leva ao seu tempo e cada criança, com a sua Nós temos crianças desde o nascimento até aos 6 anos, que é o limite, digamos, o limite da nossa intervenção. Não quer dizer que não estejamos disponíveis para apoiar os pais após esta idade, mas efetivamente há coisas que eu assumir essa responsabilidade também, mas não é só os pais, até somos pessoas, e o facto de sermos pessoas temos estas limitações de aceitar tudo aquilo que é a resistência. É um bocadinho, mas é trabalhável. Claro que sim. Eu acho que sim, que é uma coisa interessante. Eu agora ia perguntar, portanto, quando nos fala que é importante começar logo ali após os 1000 dias do nascimento. Não é após, é os primeiros 1000 dias. São... Exatamente, peço desculpa, os primeiros 1000 dias. Isto talvez por causa da plasticidade do cérebro que ajuda ali bastante, não é? A criança é uma esponja, pode-se dizer que é uma esponja, absorve tudo. Era aí mesmo que eu ia perguntar. E isto cria um impacto muito grande naquela criança. Quer seja por um aspecto positivo, quer seja por os aspectos menos positivos. Porque ela está a absorver tudo aquilo que se passa ao seu redor, quer seja mais favorável ou menos favorável. E efetivamente até aos 3 anos, digamos assim, por isso é que as crianças era sempre muito importante que todas as crianças do nosso concelho tivessem a possibilidade de integrar o jardim de infância, tivessem as suas regras, tivessem esta possibilidade de estar com outras crianças. Não é possível, temos listas de espera muito grandes e que não permitem isso. Temos algumas intervenções no domicílio, nós fazemos intervenção no domicílio, no jardim de infância, sempre tendo a intervenção individual da criança acontece, mas o foco principal, e é isso que eu gostava que ficasse a mensagem, o foco principal é a capacitação dos intervenientes, quer sejam os pais, quer sejam os educadores, e que aproveitemos o potencial máximo de cada criança, aquilo que ela consegue fazer. Trabalhar em equipa, certo, não é? Para aquela criança, no plano daquela criança, sendo que é um plano individual de intervenção. Pronto, sendo ela o foco de toda a intervenção. De toda a intervenção por parte dos intervenientes que estão por ali. O que faz toda a diferença, não é? Faz, porque não há um plano igual, não se pode fazer um plano. A intervenção precoce tem algumas questões que, se calhar, nem todas as pessoas, talvez, acredito que alguém conheça, claro, mas tem um papel burocrático grande de todos os consentimentos que nós temos que recolher no início, quer para a intervenção, quer para depois o registro dos dados da criança numa plataforma informática que é casuística, mas temos que ter devido à proteção de dados, é toda a recolha de dados que é para fazer na ficha de identificação, de identificarmos o máximo, fazemos o genograma, o ecomapa, ou seja, é uma série de documentação que nos vai dar ali na primeira entrevista, digamos assim, todos os aspectos que sejam essenciais que vão ajudar esta criança na sua evolução. Vão ajudar a trabalhar, não é? Exatamente, é extraordinariamente importante isso. Como é que a resistência que nos fala por parte dos pais, vocês encontram essa resistência
quando, por exemplo, a criança é referenciada por parte de um pediatra ou por parte da enfermeira da família ou por parte da escola, existe ainda muito. Existe às vezes mais por parte da escola. Há pais que não aceitam. Nós às vezes temos crianças que a educadora já queria ter referenciado, mas a mãe dizia, mas eu não encontro problema nenhum. E em casa faz tudo, que é que não faz? Porque é tal resistência. Mas aquilo que a mensagem que nós queremos mesmo passar é que não tem problema nenhum. As crianças, o facto de quando se referencia para a intervenção precoce, às vezes nós fazemos uma avaliação e a criança fica em vigilância. Não há uma intervenção que seja, não precisamos ir todas as semanas, não precisamos ir de 15 em 15 dias, é uma coisa que é planeada com estes pais, estamos disponíveis à distância de um toque, à distância de uma mensagem. Muitas das nossas educadoras e técnicos de IP, temos terapeuta da fala, temos fisioterapeuta, temos psicomotricista, temos assistente social, não são a tempo inteiro, às vezes podem pensar que temos assim uma equipa muito grande, mas não. Temos horas afetas com a colaboração de algumas instituições que nos permitem ter um trabalho multidisciplinar e pluridisciplinar, digamos que podemos fazer. Lá está o trabalho em equipa. Exato. Nas reuniões de equipa, as situações são apresentadas e recolhe-se contributos de qualquer um dos elementos para que aquele plano seja efetivado. Há dúvidas ou há questões, olha, fizemos assim, podemos fazer de outra maneira, e permite, nestas reuniões que são quinzenais, podermos aferir PIPs, podermos aferir estratégias e podermos dar o nosso melhor, tirar o melhor da intervenção e que quanto mais precocemente for introduzidas estratégias melhor. Acho que temos muitos casos de sucesso, por acaso acho que a intervenção desta equipa, aliás temos uma equipa fantástica, com pessoas excepcionais que depois fazem a diferença. Eu acho que isso vale tudo. É bom trabalhar assim também numa equipa que nós notamos que nós estamos lá por estar, acreditamos e sabemos que o nosso potencial, que vamos ajudar uma criança, que é o nosso foco principal, que vamos ajudar aquela família, não é? E acaba por ser muito gratificante, não é? Porque depois também acaba por uma equipa muito humana e que apesar de estar muito sobrecarregada, nós temos técnicos com 44 crianças para acompanhar, quando já ultrapassa tudo e mais tudo aquilo que deviam ter, fazem as visitas domiciliárias no seu carro, receberam o quilómetro, tudo bem, mas não pagam. Mas ainda assim. Então há uma disponibilidade total para trabalhar na intervenção precoce, acho que mesmo tem que ser assim. Aliás, qualquer área da saúde. Mas nesta área, eu acho que sou uma privilegiada, quer na equipa onde eu trabalho, porque a intervenção precoce, apesar de eu coordenar a equipa, mas se eu não a coordenasse, ela estava integrada também na unidade de cuidados da comunidade, ou seja, a UCC da Alenquer, em que acho que também fazemos a diferença em termos profissionais, e eu acho que isso sou privilegiada. Existe uma boa estruturação, então? Existe. Existem pessoas excepcionais focadas no cuidar. E que fazem a diferença. E que fazem a diferença, não tenho dúvidas nenhuma. Então, estava-me a dizer que após a referenciação, a criança, portanto, vão recolher o máximo de informação, não é? Para depois essa equipa multidisciplinar poder então delinear ali um plano, certo? Para se poder trabalhar. Certo. Esse plano é feito por um técnico responsável de caso. Okay. Habitualmente é só um profissional, pode ser da área pode ser terapeuta da fala. Nós tentamos sempre que o técnico responsável de caso seja aquele que, do ponto de vista da sua formação profissional, possa dar o melhor contributo. Esse plano de intervenção é feito por esse profissional e depois poderá ser ajustado à medida que vai fazendo a avaliação da criança e vai fazendo o seu percurso, e pode ter consultoria de outras áreas profissionais. Para dar, se calhar, ali mais para ajustar de acordo com o que a criança vai evoluindo. Estamos a aplicar de uma maneira, mas há outra colega que diz, olha, mas eu tive umas situações que apliquei desta forma, e depois temos os outros contributos dos outros profissionais, não é? Claro. Neste momento, a psicologia, que é aquilo que seria bastante importante, que não está quase a chegar, mas que é extremamente importante. A saúde mental é fundamental. É fundamental nesta área.
e sabendo que todos os intervenientes são importantes, os pais, que é sempre aquele desafio que pode haver, não é? Que têm aquele papel mais ativo, não é? Devem ter. Devem ter. É a peça fundamental do puzzle. Não há que. Aliás, se eu estiver na escola, por isso a intervenção precoce, a sua intervenção é na escola, é em casa, deixar estratégias para que se aplique, quer na escola pelo educador, até mesmo o técnico de ação educativa ou pelos pais, e podemos ver se resulta. Aquilo não pode ser uma coisa que se aplica hoje e tem uma semana que se deixa de fazer. Tem que ter uma continuidade, porque senão não tem sucesso. É como se fosse um tratamento, mas sem um comprimidozinho. É trabalhar todos os Eu dias. diria que era mais um cuidado. Um cuidado. O tratamento acho que tem princípio e um fim. Pronto. Ou é paliativo, ou etc. Aqui aquilo é um cuidado. E o cuidado, quando nós temos os nossos filhos, é para toda a vida. Claro. Seja E ali na equipa é todos unidos em prol do desenvolvimento em da prol do criança. desenvolvimento daquela criança. Sim. Portanto, os pais é fulcral estarem ali ativamente. Nós temos esta experiência que quando os pais se envolvem, o sucesso é total. E há uma evolução muito positiva naquela criança. É E verdade. quer queremos, quer não, eles é que são a imagem. É verdade, sim. Para o sim, bom, para o bom e para o melhor. E para vocês, profissionais, quais são os maiores desafios que vocês encontram? Olha, os maiores desafios é sermos pessoas que cuidamos de pessoas. Esse é o maior desafio, acho eu. Porque o tempo, os recursos, os transportes, se nós tivermos esta capacidade, tudo se ultrapassa. Mas efetivamente temos um déficit de recursos humanos, não é novidade nenhuma, deve ser, na saúde deve ser transversal, mas efetivamente o desafio é isto, é pessoas que cuidamos de pessoas, é conseguirmos chegar ao outro para que possamos caminhar em conjunto, digamos assim, parece poético, mas é real, e conseguir, depois no final é assim, o desafio é que aquela criança consiga, o plano que foi definido, se consiga atingir os objetivos e efetivamente, olha, pronto, foi um sucesso. Mas o trabalho só funciona com os pais, não há hipótese de ser de outra maneira. Tem que ser um envolvimento temos pais com mais ou menos literacia, temos mais ou menos, mas aquilo que sentimos é que não é a literacia o entrave, é mesmo o querer. E não é à toa que se diz que o ditado é que quem pode, nem vai mais quem quer quem pode, ou ser uma coisa dessa do género, que eu quando tenho vontade faço. Claro. E quando quero, consigo. E isso é extraordinariamente importante, mas sempre em conjunto. Claro, a negação dos pais às vezes está ali, aquela mágoa, não é? Aquele luto pelo filho ideal e às vezes o bebê é imaginário, o bebê real é difícil, mas temos situações complicadas. E eu acredito que nós tentamos compreender, nunca nos conseguimos pôr no lugar dos pais e para um pai, para uma mãe, estamos a falar pai, no sentido de pai e mãe, estar a vivenciar aquela situação e pensar o que é que eu fiz, o que é que eu fiz de mal, afinal, porque é que isto aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa menos bem? Porque a mim, porque a nós. Isto é o luto que se tem que fazer, que nem sempre corre da melhor maneira. Tem a ver um bocadinho com as capacidades e competências do próprio ser humano, que a sociedade também não ajuda muito. Então já me tinha dito os desafios dos profissionais e que sugestões é que acha que poderiam melhorar no sistema? Olha, nem sei, neste momento é tão difícil porque não há recursos ao nível da saúde, ou seja, ou são precários, ou não percebi. Por exemplo, uma consulta de desenvolvimento que nós queiramos encaminhar uma criança, temos 12, 15, 8 meses à espera. Não é que do outro lado não estejam a trabalhar, não é nada disso, é porque efetivamente a oferta é pouca para a procura. E depois isto limita muito. Se eu gostaria que a criança fosse observada este mês, se for daqui a 15 meses não é a mesma criança. Aquilo que eu queria apostar naqueles dias já não é possível. E depois, do ponto de vista particular, estar a expor alguém que vá fazer uma consulta e que disponha de parte económica para ir e depois não ter, é frustrante, porque nós até ajudamos, nós às vezes até fazemos, sei lá, às vezes até pegamos algumas coisas,
mas não resolve. Não resolve a situação. E depois as pessoas não tentam recursos. Torna-se mais complicado. E a saúde precisava de estar mais virada, acho eu, como a parte curativa é tanta, a doença é o foco, rouba, entre aspas, muito tempo à intervenção preventiva. Nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Exato. Já passou os 1000 dias. Já passou. E pronto, está quase a vacação. Já passou. E ficamos por aí. É pena que realmente, mesmo em termos de saúde infantil, das vigilâncias, o facto de não ver, nós temos equipas de enfermagem fantásticas e que realmente fazem a vigilância, mas não, reconheço que não é suficiente, manifestamente insuficiente, para aquilo que precisaríamos depois de encaminhar, não é? Porque claro. A gente pode ter o seu pediatra, porque voluntariamente não é possível, depois as consultas que realmente para encaminharmos para qualquer terapia, seja se for necessário isso, é muito difícil. É muito complicado. E depois, por exemplo, temos aqui uma questão também que é a intervenção precoce está focada nos critérios falei em critérios de elegibilidade e de prioridade. E a prioridade é uma criança que está no domicílio, é uma criança que está entre os 0 e os 3 anos, é uma criança que não tem outro tipo de apoio. Essas têm que ser a nossa prioridade. Claro. É claro que depois também não conseguimos deixar os outros, mas este tem que ser o foco da prioridade. Quero-nos explicar porquê? Para que possam entender o motivo da prioridade. Porque assim, a prioridade é assim, uma criança que está em casa não tem a outra parte pedagógica que numa instituição, num jardim, não está com outras crianças, não está com as outras crianças. Se nós não apostarmos um pouco aqui na parte, pode até haver às vezes alterações que podem parecer cognitivas e não são. É só de estimulação. Claro. O déficit de estimulação atrapalha ali um pouco o desenvolvimento. A tal plasticidade cerebral não se desenvolve e fica ali focada. Se uma criança de 18 meses ficar focada a olhar para um telemóvel, a imagem não transmite emoção, não transmite sentimento, não estimula. Não é a mesma coisa que estar com os seus pares, não é? Quando estão com os seus pares conseguem, não é? É completamente diferente. E 0 aos 3 anos, porque efetivamente. E depois temos as questões de saúde, as trissomías, todas aquelas doenças genéticas que também precisam da nossa intervenção, embora o potencial possa ser um bocadinho diferente, mas precisam. Claro. E essas têm que estar também no nosso... E quanto mais pequenas, nós temos, às vezes, a maternidade, são logo referenciadas. Nós temos a ideia que estão a referenciar cada vez mais precocemente. Exato. Mas depois é um volume de crianças para pouquinhos profissionais. Mas pronto. Eu agora ia lhe perguntar se tinha aqui alguma mensagem para deixar às famílias que nos ouvem o quão importante é a intervenção precoce, a importância dos pais, toda esta equipa, que mensagem é que nos quer deixar? Eu tinha pensado numa mensagem para dar e escrevi, para não me esquecer. E então a minha mensagem para todas as famílias que nesta tarde de terça-feira confiem no vosso olhar e no vosso instinto. Procurar ajuda é um ato de amor e coragem. E a intervenção precoce existe justamente para caminharmos lado a lado. Nenhuma família estará sozinha neste caminho. Cada criança tem o seu ritmo, o seu tempo e o seu potencial. Estaremos sempre para garantir que esse potencial encontre espaço para crescer, oportunidades. Gostava de deixar mesmo, estamos juntos, sempre. E eu costumo utilizar muito esta frase, e quem me conhece e que me vai ouvir sabe que sozinhos vamos mais depressa, mas juntos vamos mais longe. E este é o nosso lema. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que é bastante inspirador de quem vem, não é? Da enfermeira Amália como responsável da intervenção precoce, e é bom sentir também essa emoção. E hoje falámos então acerca da intervenção precoce, que não é apenas uma resposta técnica, mas sim também um abraço, não é? No tempo. Quanto mais cedo pudermos trabalhar com estas crianças, maior será a possibilidade de se alcançar uma conquista maior. Muito obrigada por ter vindo. Gostei muito da sua presença aqui. Agradeço a todos os que nos veem. Eu penso que
Se gostarem, partilhem, vejam o nosso canal do YouTube, subscrevam o nosso canal do YouTube, subscrevam, vejam e então qual é o problema. E mais uma vez agradeço à equipa do Cabeleireiro Best Look por serem nossos patrocinadores. Um beijinho muito grande e até ao próximo episódio. E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva.